convencionou-se de alguma maneira, e de uma maneira, na minha visão, muito perigosa, chamar tudo aquilo que não é a versão oficial de fake news. Então a gente teve casos agora nessa tragédia do Rio Grande do Sul, de gente filmando coisas, situações, como caminhões sendo de fato multados, ou pessoas tendo o seu arraiz, né, sendo solicitado para poder ajudar ali no negócio do jet ski, dos barcos. A gente teve aquela história do governo federal negando a ajuda do Uruguai e negou de fato a ajuda do Uruguai, Pelo apesar do menos governo, em parte, apesar do governo dizer que não, e uma correria daquilo que a gente chama aqui de imprensa tradicional para dar a versão oficial como a única verdadeira e chamando todas aquelas pessoas que estão lá sofrendo na enchente e dando seus depoimentos de mentirosas. Era para ser o contrário, né? Era para a imprensa defender a população e não necessariamente as instituições dessa maneira. O que explica isso? essa verdade, essa decisão do que é verdade. Gabriel, é assim. Eu vou perguntar, vocês querem mesmo entrar nessa seara? Queremos. Queremos. Por Queremos favor. que você entre. A gente te Não, trouxe eu pra entro, isso. eu entro de boa. A gente sabe. Eu entro com os dois pés, Sim. entendeu? Não tenho... É só saber, aí, Cecília, eu acho que, assim, a sua provocação, ela é, assim, esplendorosa. Por quê? Quem sabe, de repente, se expressar, vai conseguir mandar o seu recado É isso. sem deixar brecha para a tirania. Porque muita gente está se expressando e está deixando brecha para a tirania. Talvez enfiando o pé pela mão. Não. Eles estão falando a verdade. Só Tá. que eles estão falando uma verdade de um jeito que a cama de gato já está pronta. Entendi. Uhum. Você está entendendo? A arapuca já está pronta. Você entendeu? Eles jogam. Tanto é que todas essas coisas não são... Gente, isso não é uma pessoa que escolhe falar um editorial. Vocês sabem disso. Vocês eram da televisão. Não é uma pessoa só. Sim. Não. Então, quando ela lê, né? Quando a loirinha lá lê, você acha que é só ela? Não, existe um editorial. Só vendo o jeito de falar? Eu falo de um jeito que as pessoas vão entender e eu fico tranquilo. Porque até agora, quem tem um pouco de cognição vai entender. Uhum. E o que eu falar daqui pra frente, quem tem um pouco de cognição vai entender. Quem tá naquela massa do binário não vai entender. Não vai. Mas não vai entender nada. Até porque não quer entender. Pode ser também. Porque, guarda essa Tá. pergunta, porque senão a gente vai abrir uma outra janela. Claro. Tá. Mas vamos lá. Tem aquela máxima que você pode enganar uma pessoa por muito tempo. Você pode mentir para uma pessoa durante muito tempo. Né? Você pode enganar muita gente por pouco tempo. Uhum. Agora, é muito difícil ou quase impossível você enganar todo mundo por muito tempo. E isso acabou. Acabou. Uhum. Então, empresas que se intitulavam, ou programas que se intitulavam, e pessoas que se intitulavam como jornalistas e um canal jornalístico e de entretenimento, o povo já não compra mais. Já está consolidado. O povo não os compra mais. Acabou. Isso já era, já foi, é passado. O povo hoje está se informando pelo quê? Pelo povo. Então, é esse ponto que eles tinham muito medo. Porque dessa vez, nesse exemplo específico, quem está lá na linha de frente das ajudas, seja de esquerda ou direita, está revoltado E com a tá cobertura. vendo o que está acontecendo. Mas independente do espectro ideológico com qual Claro. se Eu identifica. só acho importante a gente também fazer a ressalva que a TV, como um grande veículo ainda de massa, e de chegar a determinados lugares, não é que a internet não chegue não, porque está na mão de todo mundo. Um monte de gente já viu o videozinho do menininho falando, lá vem o pai, na chuva, Olha que carregando. pai belo, Olha esse que pai, pai. é que pai, né? Exatamente. Tem que ter orgulho desse Tem que ter pai. orgulho É, desse Tem que pai. ter orgulho desse pai, e você vê que é um menino que tá precisando de cesta básica, ele tá com celular na mão. Então vamos parar de achar Olha que que- o pobre É não tem isso, celular, que não E tem. no meio do nada E lá. no meio É. do nada. Ele tá ali, ele fez o vídeo, ele transmitiu aquela mensagem. E todo mundo viu. E todo todo mundo mundo viu. Então, E assim, retransmitiu. Sim. mas... Então, olha a capilaridade Mas que hoje o povo tem. Eu só acho importante a gente fazer a ressalva de que a TV ainda presta serviços importantes de massa. Não, então, você Pra ter a disse nuance, na generalidade né? da TV. É isso. Eu estou dizendo que há algumas empresas Sim.
né? Eu acho que são Que eu não todas, preciso Ricardo. eu acho que algumas, assim, tem algumas que ainda estão no limiar dizendo me rendo ou não. Tá. Aham. Abraço o capeta ou não? Entendi. Você tem, então, algumas vão lá dar um beijinho no capeta, Aham. dá um afago, abre a porta, fala oi Aí volta. e Entendi. volta. Mas algumas Piscadinha, sedução. dá uma Tá. pescadinha ali e tal. Agora, essas empresas que se intitulavam grandes conglomerados de jornalismo e entretenimento acabaram. As pessoas já não acreditam mais. Elas já sabem que não Ou é. ao menos se questionam. Não, e já sabem que não é. E essa catástrofe que aconteceu foi o escancarar daquilo que todo mundo já sabia, mas recebia isso em doses homeopáticas. Tá. Era uma coisinha dita aqui, aí na outra semana era outro escândalo, na outra semana outro escândalo. Agora não! Foram 50 escândalos todos os dias. Todos os dias. Tá. Então era tipo, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Ah, tá lá no show. Aí o fulano, tá E aquele grande jornal de caráter nacional, tá falando sobre o que no meio dessa catástrofe? Tá falando do show. Não tem um minuto de silêncio, não tem um pix, não tem um... Não. Tá falando do show. Passou o show, Passou começou o show. a falar a Não. tragédia. Não, só começou a falar Segunda. porque a galera começou a bater tão forte que não tinha como mais jogar para debaixo do tapete. Que, tipo, vamos, Isso. Tá. Será que Fico- abaixa? Será que abaixa? a Pegou água? mal. Será que abaixa a água? Será que Não, e o negócio só subindo, só subindo. Uhum. Então é aquela história. O morto estava no armário, enquanto ninguém estava vendo, estava tudo bem, mas ele começou a feder. Sim. E aí, mesmo ninguém olhando, mesmo eu não mostrando, sacaram? Mesmo eu não revelando que tinha um morto no armário, e nessa caso, literalmente, Sim. né? Que é triste isso, Sim. começou a feder. Começou a feder. E agora, o que a gente faz? Vamos criar aí agora um especial com um dos nossos grandes, ou vamos pegar vários ali para criar uma grande arrecadação. Só que quem precisava naquela situação já foi, já sucumbiu. Famílias inteiras morreram porque não chegou ajuda. Ajuda essa que devia ser, em primeira instância, do Estado. Sim. E o Estado falhou. O Estado foi inoperante. Sim. O Estado foi ineficiente, ineficaz. E para piorar, ele não só foi inoperante, como ele atrapalhou. E isso veio num escancarar tão grande, E numa velocidade muito rápida. tão grande, que não deu para esconder. E aí é que está essa situação, né? Quando você tenta, né, tampar, fica tão grotesco, fica tão insano que as pessoas falam, gente, mas não tem como. Sim. Só que alguns já abraçaram o capeta. Alguns já colocaram a corda no pescoço. Não tem mais como voltar atrás. E esses poucos vão continuar mentindo, vão continuar não falando a realidade. Mas o que dá medo? Dá medo porque se a gente vê os estágios da tomada de liberdade, ela começa com o quê? Primeiro, ela começa com não faça. Então, o que é não faça? Vamos mudar os costumes. Vamos mudar o que a sociedade faz. Uhum. Então, você já não vai mais fazer isso, você vai fazer aquilo. Você já não vai aceitar isso, vai aceitar aquilo. Agora você vai começar a acreditar que, mas ele é uma vítima da sociedade. Aí você vai começar a achar que, mas tudo bem, né? De repente entrar alguma coisa lá para dentro, uma cervejinha, né? Uma droguinha, então... Aí daqui a pouco você fala, não, mas veja bem, tem direito, né? A uma redução aqui, ali. Não, mas tem que soltar, porque, olha, escapuliu. Eu não vi a capa, escapuliu, saiu. Então você começa a mudar outros costumes. É o que fazer. E eu acho que aquilo que a gente estava falando aqui agora, da escolha de como comunicar, eu mandei para a Cecília essa semana, porque nesse esquema todo de o que é fake news, o que não é fake news, a Genial Quest fez uma pesquisa, a gente vai botar aqui na tela para vocês, que perguntava assim, por qual meio você está acompanhando principalmente as tragédias no Rio Grande do Sul? E o primeiro é a TV, com 39%. Pronto, as redes sociais foram a loucura com essa pesquisa, dizendo, tá vendo como a TV é importante, a gente não pode ficar criticando a cobertura, não sei o quê, porque ela ainda é o meio pelo qual as pessoas mais se informam no Brasil. Só que aí vem a escolha. Em segundo lugar, você tem redes sociais com 33%,
depois sites, blogs e portais com 11, e depois o WhatsApp e o Mas, Telegram com então- 3. Ou seja, 45% da população se informa pela internet, É, não mais internet. pela E TV. o que é interessante é o seguinte, as pessoas não são contra o meio. Isso. Não. As pessoas estão sendo contra o que é passado nesse meio. Você está entendendo? Esse é o problema. Então não há uma guerra de tipo, a TV não serve para nada. O meio nunca é o problema. Uhum. Nunca é o problema. É a mesma coisa, se eu colocar uma pistola aqui, ela é boa ou ruim? Depende do que você vai fazer com ela, né? Exatamente, é igual a uma televisão. Uhum. Assis Chateaubriand deu uma aula sobre isso. Sim. Vocês, com Sim, certeza vocês sim, sabem quem é sim. Assis Chateaubriand, Sim. estudaram Assis Chateaubriand. Pô, ele foi o rei do Brasil, lembra? Chateau, o rei do Foi. Brasil. Sim. Por quê? Porque ele tinha o meio. Só que o meio era ruim? Não. O ruim é que ele manipulava o que ele queria. Ele fazia pessoas subirem, descerem, e jornais acabarem, jornais serem de grande Mas a internet popularidade. faz isso hoje também. Então, mas é que tá. Só que, de novo, a contrapartida vem muito rápido. Mas vamos pegar essa aqui que é perigosíssimo. Primeiro começa a mudar os costumes, Certo. Tá. que é o que você faz. Você tá entendendo? Ou você tem até, muitas vezes, vergonha de falar Sim. o que você faz. Uhum. Ou até fazer. Aí depois vem o quê? Olha, você não pode dizer. Você não pode mais dizer isso aqui. Que é aquele Aí susto tem- que a esquerda tem toda vez que sai pesquisa sobre aborto, né? É. A maioria dos brasileiros é contra. Então você não pode dizer. Depois você já não pode nem pensar, porque se você pensar, que é o que a gente estava falando, ó, daqui para frente você não pode falar sobre isso. Uhum. Você não pode falar sobre esse cara aqui. Você não pode falar sobre aquela careca ali. Você não pode falar Sobre esse estado aqui. essa roupa preta aqui. Você não pode falar daquela cadeira. Tá vendo aquela cadeira que senta aquele cara? Você não pode falar. Tá vendo aquele outro prédio? Você não pode falar das pessoas que estão naquele prédio ali. O Ricardo é sutil, né? Entendeu? E aí, você fala, cara, mas eu não posso falar. Não, você não pode falar. Você não pode falar. Não é nem o que você falou. Você tá entendendo? É o estágio de que você não pode falar. Porque se você falar, é antidemocrático, é crime. Você não pode falar. Agora é o problema seríssimo, que é um estágio que a gente já está muito avançado, que é o seguinte: não acredite no que você está vendo. Porque o que você está vendo não é o lugar correto para você ver. Você tem que ver aqui. E se você ver aqui, eu vou te mandar prender. Então, olha o estágio que tá. A gente tá dando risada, mas é um perigo absurdo, porque assim, ó, se você falar sobre a realidade e essa realidade desagradar aquelas pessoas daquela cadeira, daquele prédio, desagradar aquele pessoa que tem aquele corte de cabelo diferente ali, Uhum. você vai ser preso. E você vai ser calado. E você não vai poder mais existir nessa sociedade. E quem te acompanhar vai sucumbir também junto com você. Só que, de novo, a galera não está se importando muito, não. Então, ou a gente vai realmente cruzar uma linha de tipo, das duas opções, que não vai voltar mais. Só que esse não voltar mais vai ser o quê? Quem vai cruzar essa linha? Ela vai apertar mais ainda o que está acontecendo, ou a gente vai conseguir voltar à normalidade? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.